você que nos assiste, muito obrigada. Eu sou a professora Neiva Maria, estou coordenadora do Centro de Memória Professor Biratã Castroviano, da Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, Rede FATEC. Hoje faremos uma segunda parte do JK Presente ligado ao projeto da startup O Refugia. À época, né, a professora Ana Letícia, que é orientadora do trabalho dos meninos do Refugia, ela não pôde comparecer e, dadas as nossas agendas não estarem batendo, a gente só conseguiu fazer isso hoje, né? Então, ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência que ela teve com os alunos do JK na construção do Refugia, e lembrando que o projeto do Refugia vai ganhar o desafio Liga Jovem agora de 2023, e é sobre isso que ela virá falará conosco, ok? Professora, como chegou essa proposta do edital que possibilitou essa construção do projeto Refugia? Boa tarde, professora Neiva, boa tarde a quem estiver me assistindo. Desde 2021, com a pandemia, a gente fez uma opção metodológica diferente no curso de administração. Então, já ligado ao projeto do JK Sustentável, a gente fez a opção de fazer metodologia do aprender fazendo. Então, a gente começou a buscar uma série de editais, a gente firmou algumas parcerias, no sentido dos alunos passarem a construir experiências de empresas e participando de competições. Quando foi em novembro do ano passado, a gente recebeu o link da coordenação de ADM, o professor Lúcio, que é o atual coordenador do curso de administração, enviou o link e falou, olha, mais um edital. Esse edital era do Sebrae, então já havia uma referência prévia, né, de instituição. E aí a gente foi ler o edital. Quando a gente leu o edital, era essa primeira edição do Desafio Liga Jovem, proposto pelo Sebrae e pelo Instituto 10 Futuro, no sentido de apresentar uma startup, um negócio que fosse viável economicamente, que tivesse um impacto social e que, a partir disso, se pudesse se tornar real. E aí, na ocasião, a gente estava no período já de provas, né, terminando o ano letivo. Então eu acabei, diferente do que eu costumo fazer, que é passar nas turmas, divulgar os editais, eu procurei os alunos do terceiro ano do ensino médio, porque a nossa escola, como você sabe, o ensino terceiro ano, em geral, só tem aula de manhã. Então seria possível que os alunos, na parte da tarde, participassem. Para além disso, eu falei, olha, vocês estão terminando o ensino médio, talvez seja a última oportunidade de vocês participarem de uma competição enquanto alunos de ensino médio. Quando a gente chegar em dezembro, vocês vão estar se formando e aí a oportunidade já vai ter passado. E 2 grupos de alunos toparam ingressar nessa aventura. Então foi o grupo do Refugia e um outro grupo de alunos que foi orientado pela professora Caroline Porto. E esse desafio, diferente dos outros, era fazer um vídeo pitch. Era uma experiência que nenhum de nós tinha passado, porque todas as outras competições que nós havíamos participado, a apresentação era virtual, mas era feita online. Então, um esquema como se fosse uma reunião online em que os alunos apresentavam. E dessa vez, eles tinham que fazer o vídeo e mandar o vídeo para saber se nós seríamos selecionados. Então, depois que a gente enviou, nós soubemos que tinham 1.200 equipes inscritas, né? Porque obviamente deu aquele frio na barriga. Foi, enfim, uma experiência única, porque nenhum de nós tinha experiência em fazer vídeo. A gente contou com a colaboração da professora Ana Beatriz de Arte, que nos ajudou com a edição, com chroma key, porque a gente já tinha até feito apresentações de Canva, mas como transformar isso num vídeo em movimento era uma experiência que a gente ainda não tinha. E para a gente já foi bem difícil, porque os pitches de apresentação, eles têm tempos, né? No caso do Liga Jovem, era um vídeo de 4 minutos. E já nos primeiros roteiros foi bem difícil, porque o primeiro roteiro tinha 8 minutos. E aí 8 minutos para virar 4 foi assim,
bem complicado, porque tinha que ter uma agilidade para falar e, ao mesmo tempo, não podia ser um texto completamente atropelado. Então, a gente fez testes, quem conseguia falar, até que a gente conseguiu chegar uma quinta ou sexta versão final, que cabia nos 4 minutos e também com uma ajudinha de edição para caber nos 4 minutos. E aí a gente, claro, entregou, infelizmente, com muito desespero na última hora, no último minuto, acho que para dar mais emoção ou para a gente ficar mais desesperado, mas foi o possível. E a partir daí a gente resolveu esperar, porque isso foi, a gente fez a entrega, na verdade, no dia 25, a gente teve até o fim de novembro para se inscrever. Depois da inscrição, eles participaram de uma jornada de palestras, que foi a Virada Empreendedora. Depois dessas palestras, teve um período de 1 semana para a elaboração desse vídeo. Então, a gente fez a entrega desse vídeo no dia 12 de dezembro de 2022. E o resultado da seleção só tinha previsão de sair em 10 de janeiro. E aí, na verdade, eu também me submeti a uma cirurgia. A gente fez a escolha de vamos tirar, entre aspas, férias. A gente enviou o vídeo e ficou esperando. Afinal de contas, 1.200 equipes pra gente era uma coisa assim absurda. No final, a gente acabou sabendo que dessas 1.200, não, 1.241 na verdade, só 640 tinham conseguido enviar o vídeo com sucesso, porque tinha uma parametrização do envio, né, eles criaram um sistema próprio para o envio do vídeo, e qualquer fuga daquele parâmetro você era também automaticamente eliminado. Então a gente já deu aquela meu Deus, já não são mais 1.200, são 647 no país inteiro. Era uma competição bem acirrada, mas se a gente não tentar, não tem como saber. Gente, estou surpresa, né? São muitas equipes, 1.200. Nossa Senhora. Deixa eu só... Você poderia falar como é que se deu essa construção do Refugir? Quais foram as dificuldades, que eu sei que não foram poucas, e as parcerias? Bom, o Refugir, quando a gente enviou esse vídeo, pra gente ficou muito claro, né? Enfim, cada perfil de competição é diferente. E a gente foi bastante cuidadoso no sentido de olhar quais eram os critérios de avaliação do edital. E uma coisa que era muito forte é que a gente tinha que desenvolver um protótipo. Não podia ser só uma ideia contada. A gente tinha que apresentar alguma coisa para as bancas examinadoras. Na nossa primeira versão, nós tínhamos conseguido contactar só 2 artistas migrantes e refugiados, né? O processo envolve artistas imigrantes, refugiados ou exilados políticos. E, na verdade, os meninos, eu digo que eles brincaram de stalker todo esse tempo. Porque, na verdade, eles encontraram esses artistas através do Instagram. E, obviamente, que a gente não tinha como montar um protótipo com 2 artistas só. Então, no dia 10 de janeiro, foi feita uma live de seleção, de apresentação das equipes que tinham sido selecionadas para a semifinal em São Paulo. E lá estava o Refugir. Eu ainda abri, que eu soube talvez meia hora depois, ou 10 minutos depois, porque o meu vídeo estava com delay. Então, enquanto os meninos já comemoravam a nossa ida para São Paulo, eu, como assim? Como vocês sabem? Não dá, ainda nem divulgou o resultado. E, na verdade, era um delay no meu processo. E eu digo que a partir daí que começou a grande loucura. Então, assim, de 10 de janeiro até 20 de março, que foi o período que a gente foi para São Paulo, eu acho que talvez tenha sido o período mais enlouquecedor. Primeiro que a escola estava de férias, então a gente não fez uma reunião física. Então, as nossas reuniões foram todas online durante todo esse período, praticamente. E como a gente ia lidar com artistas imigrantes, refugiados e exilados, em que a gente, primeiro, não tinha de cara uma base de informação e nem onde buscar. E aí a gente começou a fazer o quê? Uma seleção de instituições e órgãos que a gente tinha que necessariamente entrar em contato quando se lida com a questão de refugiados e imigrantes.
Então a gente pensou na Acnur, que é da ONU, a gente pensou na Paris Caritas, que é a Arquidiocese do Rio, que é um trabalho bastante antigo, talvez um dos mais antigos no país. Começamos a pensar em museus, que já a gente começou, enfim, pesquisar na internet, pessoas que já tivessem feito ações com esse público. A gente acabou chegando em algumas organizações sociais, também fora do Rio de Janeiro, e, enfim, várias, né? E aí essas pessoas aqui, na verdade, começaram a passar para a gente foi, graças a Deus, muito bem recebido, a iniciativa do projeto foi muito bem vista, tá? Na sua maioria. Claro que teve gente que disse, vocês são loucos, enfim, né? Não vou dizer que, né, foi uma pessoa só, mas algumas pessoas acharam que isso era uma proposta inviável e disseram, sem nenhuma papas na língua, a gente tem várias histórias aí, né, as pessoas, né, só faltaram dizer palavrão pra gente. Faltaram não, disseram. E a gente, independente disso, é isso, não existe unanimidade, então você tem que saber também aprender a lidar com a crítica, né? E com o aprendizado, que é o tratar, né? Uma questão que lida com a dor do outro, né? Então, uma pessoa que se vê expatriada, que se vê sem família, que se vê sem nada, chega aqui sem falar língua, sem acesso a uma série de coisas. Então, também foi um aprendizado da nossa parte, saber como lidar com o outro, que passou por experiências que a gente só lia a informação, né? Então, isso acho que talvez isso tenha sido o maior aprendizado desse processo todo, é como em cada situação você precisa tentar se colocar no lugar do outro, aprender um pouquinho, uma postura mais humilde, porque não é o seu lugar, você não passou por aquilo e faz parte do seu crescimento também, enquanto coletivo, enquanto grupo, enquanto aluno, enquanto professor, você conseguir absorver o máximo da experiência do outro. Então a gente recebeu um banco de dados de artistas e a gente literalmente saiu disparando várias mensagens, e-mails, tudo. Eu digo que a gente quase assediou pessoas, né? Porque, e aí a gente percebeu que para algumas pessoas a gente fez textos em português e assim, passava um tempo em que ninguém respondia a gente conversando, e se as pessoas não falam português, né? Porque, claro, a pessoa vem ter uma barreira de língua. Vamos mandar tudo de novo em inglês. Então a gente fez uma segunda rodada em que a gente mandou tudo em inglês para os artistas e para as instituições. E a gente foi aos poucos recebendo feedback. Então, assim, de janeiro a março, a gente fez mais de 70 entrevistas. Dessas 70 entrevistas, só 3 foram presenciais. O resto todo foi online. A gente entrevistou gente no Brasil todo. Entrevistou gente na Itália, na África, em Portugal. Porque a gente levou a percepção de que se a gente estava lidando com artistas imigrantes, refugiados, a gente não precisava ficar preso ao território brasileiro. E a gente podia ter uma iniciativa maior. E aí a gente partiu entrevistando gente em todos os lugares, em todas as línguas, nem todo mundo da equipe fala inglês, então eu digo que a gente aprendeu também vários vocabulários novos, porque às vezes as pessoas que falavam inglês não estavam presentes, e eu nem sei, se me perguntarem como vocês fizeram, às vezes eu não sei, né? Então às vezes eu digo que rolava um macarronês, que era um misto de inglês com português, e na verdade a gente foi se virando. A gente conseguiu se virar bem, os meninos foram incansáveis nesse processo de entrevista, mas eu acho que talvez uma das maiores dificuldades foi o processo de finalização. Porque quando você sai nessa pesquisa, nessa busca, você sai para conquistar um universo muito grande, às vezes conseguir fechar isso num objeto único, num plano de negócios, num protótipo, você conseguir querer reunir aquilo tudo e, de novo, numa apresentação que seria feita presencialmente em 5 minutos. Então, acho que uma grande dificuldade para a gente foi como concatenar toda essa informação, a carga emocional, a história de vida de pessoas, as experiências individuais de todo mundo, as dificuldades que cada pessoa enfrentou ao chegar no Brasil, ao tentar se comunicar, a ter ou não visto. Como traduzir isso num projeto? Para a gente parecia pequeno,
sabe, o universo de contatos, de relações, de informações, traduzir isso em um texto, em um slide, parecia que a gente a todo momento estava reduzindo demais o projeto. Então eu acho que até a ida para São Paulo, esse foi talvez o principal desafio da gente. Era como fechar isso em 5 minutos. A vida de mais de 50 pessoas em 5 minutos. Então isso foi, em algum momento, bem sofrido para a gente, porque a gente tinha muita dó de deixar uma informação de fora. Acho que até o dia da apresentação, a gente sempre achava que faltava alguma coisa, porque a gente se lembrava da experiência como um todo. Então, assim, o caminho foi muito mais longo, muito mais rico do que o objeto que a gente conseguiu apresentar. Mas essa é uma experiência que vai ficar na vida de cada um que fez parte desse projeto. Vocês foram para São Paulo no dia 20 de março, não é isso? E no dia 24 de março foi o dia que vocês tiveram o resultado da vitória de vocês, o desafio Líder Jovem. Sensações. Sofrimento. Sofrimento? Sofrimento. Acho que assim, sofrimento e ansiedade nos definiu durante os 4 dias em São Paulo. Porque em São Paulo foi uma semifinal, e da semifinal a gente ia ou não para a final. Então, na verdade, foram 2 dias de semifinal, dia 21 e dia 22. Nós participamos da semifinal no dia 21. E as equipes foram divididas em chaves, né? E nesse momento da divisão em chaves, a gente tinha, primeiro, uma angústia um pouco, porque a gente não conhecia todos os projetos. Então, aquele medo do desconhecido dá em todo mundo, né? De essa, você tem quase 30 anos de sala de aula, como é o meu caso, né? São 27 anos de sala de aula. Dá o frio na barriga, dá a dor de barriga, dá o esquece tudo, meu Deus, não lembro nem meu nome. Então, a gente participou na tarde do dia 21 da semifinal. A gente tinha essa questão do desconhecer os projetos e, ao mesmo tempo, a gente caiu em chave com projetos que a gente conhecia e que já tinham ganho outras competições. Então, a gente tinha alguns projetos já premiados e que a gente conhecia o teor. Tinham projetos que a gente não conhecia o teor e tinham pessoas amigas presentes. Então, competiam com pessoas que eram conhecidas já, que tinham relação com os alunos de outras histórias, né, outras competições, outras participações. Também tinha uma dorzinha, que a gente quer que o amigo venha junto, né? A gente não quer eliminar o amigo, a gente quer o amigo junto da gente. E, na verdade, na medida que a gente vai fazendo relações, a gente quer que todos os amigos estejam conosco. E a cada chave, eram 10 equipes por chave, e de cada 10 saíam 2. Então a gente sabia que 8 equipes iam ficar para trás, né? E para a gente foi muito difícil. A gente assistiu as apresentações e a gente até o último minuto não sabia que a gente ia para a final. Pelo contrário, a gente achava que não ia. E acho que isso foi uma sensação geral, não foi só o refugiante que sentiu isso. Todo mundo que estava na sala achava que não ia, o que era uma impossibilidade, porque 2 tinham que ir, né? Mas todo mundo apresentou e eu acho que estava todo mundo tão tenso, tão nervoso ali de apresentar. Assim como os alunos do Refugia, muitos alunos nunca tinham apresentado presencialmente. Isso também é uma experiência difícil para quem nunca fez. A gente que é professor sabe que estar diante de um público, que é um público que você ainda não conhece, você não tem uma ligação, isso é muito difícil de administrar, essa ansiedade, de administrar tempo. Tudo isso é uma experiência bastante complicada e, por via de consequência, tensa para todo mundo. E, na medida que a gente assistia, essa ansiedade cresce, né? Porque você acha, meu Deus, está maravilhoso, e a gente, pronto, agora eu não sei nem por que a gente ainda vai apresentar, né? Então, a gente passou por tudo isso. E eu digo que foi até engraçado, porque a gente estava numa conversa do grupo, assim, com aquela cara de cachorro assustado. Ai, o que você acha? Acho que não deu, não sei, mas a gente tem que aprender com o processo. A gente chegou até aqui. A ida para São Paulo foi uma experiência muito rica, porque a gente teve a oportunidade de conhecer gente do Brasil inteiro, cada um contando um pouco da sua história, da sua vivência, da sua região. O Brasil é um país enorme, sudeste
é a região que com certeza não retrata o país como um todo. A gente ouviu questões de pobreza alimentar, de pobreza menstrual, então cada projeto tocava a gente de um jeito, sabe? Então a gente nunca pode achar que a gente vai ganhar, porque a dor que o outro trouxe também é uma dor especial, também merece uma atenção. Eu particularmente acho que ali os 100 semifinalistas, para mim, são todos os 100, isso não é conversa, não é aquela coisa de todo mundo é vencedor, não. Todo mundo passou por poucas e boas no processo da confecção, a maioria em escolas públicas, sem recurso de mídia, de ambiente. Então, teve gente como a gente que gravou, esperou a escola fechar para gravar. Teve gente que gravou com chuva. Então, não apareceu o sinal da escola, como apareceu agora no nosso vídeo. A gente se gravou depois das 10, que a escola fechou. Ainda tinha que lidar com os cachorros da vizinhança. E depois editar o som do cachorro. Então, enfim, são coisas que cada um vai ter a sua vivência. E ali 100 equipes tinham vivência, né? Então a gente estava ali no debate da equipe, do tipo, não deu pra gente. E aí chamaram o nosso nome. E os meninos tinham colocado o nome da equipe e o nome do projeto. Então o nome da nossa equipe era Equipe Era e o nome do projeto era Refugia. E aí chamaram a Equipe Era. Você notou? Você ouviu? Você percebeu que era você? Nem a gente. Então chamaram a Equipe Era e a gente continuou sentado, debatendo o quanto tinha sido válida a experiência e que tudo bem se a gente não fosse fazer bem no final. Então, assim, foi hilário. A gente demorou uns segundos, assim, que parece óbvio, foram horas, mas na verdade a gente percebeu porque as pessoas começaram a chamar a gente. E aí a gente olhou pro espaço da frente, na sala. Nesse momento não era um palco ainda, era uma sala de aula na faculdade do Sebrae, e quando a gente olhou, estava o nome do projeto projetado ali. É a gente. Então teve um delayzinho aí do perceber que a gente tinha sido selecionado, e aí começou outro sufoco, porque aí a gente teve a oportunidade nos outros dias de ter contato com a banca que nós tínhamos avaliado para ir para a final. E aí a gente teve aquela sensação, bom, nós estamos entre os 20 finalistas. Então foram 1.241 que passaram a ser 600, que passaram a ser 100, que foram para São Paulo, e agora nós estamos num grupo de 21. Aí o peso deixa de ser 1 tonelada e passa a ser 4 ou 5. Porque a responsabilidade de você, mal ou bem, estar ali representando o seu estado, né? Então nós fomos 2 equipes do Rio de Janeiro. Então eram 2 equipes representando o estado do Rio de Janeiro. Então isso tem um peso. O peso de você estar representando o nome da sua instituição. Nós tínhamos uma outra equipe da Rede Firetech, nós tínhamos 2 equipes da Rede Firetech, mas a outra equipe ficou na semifinal. Então, assim, nós éramos a única equipe da rede. Nós éramos a única escola estadual do Rio de Janeiro. A outra escola do Rio de Janeiro era uma escola federal. Então, tudo isso foi pesando. E a ideia de que agora que nós vamos competir com os outros, seriam 19, mas acabaram sendo 20 selecionados, o peso era ainda maior. Porque, nossa, agora eles são os 19. E aí, como dentre 20, e que acabaram sendo 21, porque até a banca teve dificuldade. Era para ser 20 equipes, a banca não conseguiu selecionar só 20, e selecionou 21 projetos, para se perceber o nível dos projetos que foram apresentados. E aí, ser um dos 21 era complicado, porque aí, mais do que isso, era uma apresentação num palco, num evento enorme, que era o Bossa Summit, em São Paulo, que é um evento de investidores. Então, a gente sabia que podia ser assistido por um número, né, que não dava para contabilizar, não dava para calcular, e mais. A banca era de pessoas de um peso significativo. Então, a nossa banca tinha gente do Google, gente da CNN, pessoas que tinham participado do Shark Tank Brasil. Então, só na apresentação da banca você já quis dizer, olha, eu vou ali beber uma água e nunca mais eu vou voltar. Então, assim, eu acho que, claro, o professor não apresenta, o professor só fica se roendo
né? E aí a gente fica ali sentado pensando em todas as possibilidades, em tudo que aconteceu, em tudo que a gente passou para estar ali. Não, o aluno não dorme, porque o aluno não precisa dormir quando faz participar de uma final, uma semifinal, eles não dormiram, viraram as noites, porque para a gente a sensação de que a apresentação nunca estava boa o suficiente para participar dessa final. Então, até a véspera da nossa apresentação na final, a gente ainda estava mexendo na apresentação. Então, na verdade, a apresentação que a gente fez na semifinal, ela ainda foi mudada para a final. Ela teve uns ajustezinhos, porque a gente pensou, agora para ir para a final a gente tem que estar o patamar mais afinado, o patamar é outro, e talvez o grau das questões também seja outro, porque era uma banca que deixou de ser 4 integrantes, seria uma banca de 6 pessoas, e num outro patamar de jurados. Então isso também deu muito frio na barriga também, né? A gente assiste a apresentação dos outros também, na nossa ordem de sorteio de apresentação. E aí você vai vendo os projetos e vai se desesperando, porque é isso, você está diante de 20, de 10, né? Porque aí também de novo puxado, você está diante de 10 equipes que já passaram da peneira desde 2.240. E aí a insegurança é ainda maior. Né? De novo a gente fez de novo, que de novo fez de novo já é ótimo. Na hora do anúncio, na final, eles separaram as equipes. Então eles colocaram a gente no cantinho do palco para fazer toda aquela apresentação de auditório. A apresentação da final foi no palco central do Vossa Summit, que depois ia ter um show de encerramento com o Matheus e Cauã, então era um palco monstruoso. E colocaram a gente ali esperando. E a gente achou que ia começar pelo nosso lado, começou pela outra chave. Então começaram, né, pelas outras 3 equipes da chave A ou B, enfim, 1 ou 2. E aí eles foram e a gente ficou ali, só sofrendo, né, enquanto anunciavam os 3 primeiros. E aí começaram a anunciar a nossa chave. Então anunciaram uma outra equipe e a gente lá, porque na medida que vão anunciando, vai diminuindo o número de vagas, né, gente? Já 3 já estavam, eram 6. Aí chamaram mais uma, bom, a gente só tem mais 2 oportunidades agora, né? Se a gente não tiver nessas 6 vagas. 6 vagas para a final, para receber a premiação, que é a viagem para Madrid, né? Uma missão internacional, com participação em eventos também de investimento lá, a chance de eventualmente esse projeto realmente decolar. E aí você vai acabando as vagas, né? Já foram 3, vai mais uma, tem 2 só. Eu sempre brinquei desde o início que a gente só precisa de uma. A gente não precisa das 6. A gente sempre só precisa de uma oportunidade. E aí chamaram a gente de novo, a equipe era, foi, né, aquele delay de novo, que a gente sempre, todo mundo sempre só reconheceu o nome do projeto, refugia. Aí eu vou falar, essa parte eu fiquei orgulhosa. Nós fomos uma das únicas equipes que teve torcida. A gente tinha torcida, gente. Isso foi muito, muito emocionante. Era uma coisa que só na minha situação. O que aconteceu? Na medida que a gente foi para a semifinal, e isso é uma experiência única, acho que tem posturas que as pessoas podem escolher adotar. Você pode ter participado de uma experiência como essa e aproveitar aquela experiência. Então, na verdade, na nossa chave, as equipes que não passaram a torcer pela gente. Então, nós éramos uma equipe com torcida. Porque o Rio de Janeiro inteiro, tinham 2 equipes do Rio, mas eu confesso, a outra equipe sabe disso, eu adoro eles, mas eles sabem que a torcida foi nossa. Então, no momento já da apresentação na final, quando os meninos subiram ao palco, as pessoas que estavam assistindo começaram a gritar refugia. Que legal. Isso foi muito emocionante, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Nenhuma dos outros times teve torcida, a gente teve. Isso já deu um calorzinho no coração, porque as pessoas que não tinham chegado até ali torceram por nós. Sim, isso é muito bacana. Isso é muito bacana, demonstra um espírito de coletividade, não é uma competição para você destruir o outro, é uma competição educacional, é um aprendizado, a gente aprendeu coisa com todos os projetos, a gente aprendeu. Né? Foi uma troca muito, muito enriquecedora. Todo projeto tinha alguma coisa para agregar.
Então a torcida foi maravilhosa. E de novo, na final, isso aconteceu. O pessoal gritou o nosso nome, e aí só aí a gente notou que era pra gente. Então, opa, chamaram, agora vamos. Porque na verdade também o som estava muito distante, a gente ouvia mal o som do microfone. E na verdade só quando todo mundo gritou é que a gente, opa, é a gente. É claro que ainda tropecei subindo no palco, que faz parte, né? Eu sou uma professora atolada, distraída, atolada, orientar também, eu digo que orientava e desorientava ao mesmo tempo, né? Então dei aquela tropeçada, a gente subiu e aí foi só choro, né? A gente chorou nos dois momentos, a gente chorou quando foi selecionado para a final, a gente chorou de novo, porque assim, claro, todo mundo que estava ali queria vencer. Mas assim, você não é o ganhar, é você perceber que aquela jornada chegou tão longe, sabe? E não era só a gente, era a história de todo mundo que a gente carregava com a gente, né? Então a história de todas as instituições que a gente entrevistou, cada pessoa, a gente teve ajuda, isso acho que para mim foi talvez também uma coisa única. A gente teve refugiado ajudando a fazer o projeto. A gente apresentou uma galeria no metaverso, a gente tinha um protótipo, um refugiado ajudou a gente a elaborar a galeria no metaverso. Mais do que isso, esse refugiado convidou a gente a ir à casa dele em São Paulo. Então essa é a experiência que não apareceu em lugar nenhum, mas nós fomos tomar chá na casa de um dos refugiados que ajudou a gente o tempo todo. Na verdade, 2 refugiados foram ao hotel nos conhecer e um deles me convidou para ir à casa dele, em que ele fez um chá típico do país dele, o Afeganistão, e nos serviu um chá de... Ai meu Deus, agora eu vou esquecer, açafrão. Um chá de açafrão, eu nunca tinha tomado chá de açafrão na minha vida. E ele ainda teve o carinho de nos oferecer petiscos que usualmente são comidos com o chá de açafrão. Então tinham pistache, tinha uns doces que a gente nunca tinha visto na vida, claro. Então ele fez uma mesa para a gente conhecer os costumes do país dele, do Afeganistão. E essa experiência foi uma experiência única para a gente, e essa experiência estava com a gente na premiação, sabe? Então a história de cada um estava com a gente. Então mais do que o projeto, eu acho que o que fez a gente chorar não foi o ganhar, não foi a viagem para o Madrid, foi ter a oportunidade de estar com esse projeto trazendo a história de vida de tanta gente, não só a nossa, mas da construção em torno desse projeto. Então, ali naquele projeto tinha a professora Neiva, que cedeu espaço, tempo para a gente, tinha a professora Ana Beatriz, a professora Caroline, a direção da escola, todo mundo que a gente entrevistou, as torcidas do Rio, as torcidas daqui, a gente o tempo todo falando, né, com as pessoas aqui da escola o tempo inteiro, as famílias, né, que, imagina, às vezes 2, 3 horas da manhã, a gente às vezes fazia entrevista de acordo com o fuso horário do país, então a gente de madrugada às vezes fazendo entrevista, e aí obviamente que pai e mãe também acabaram sendo que ser compreensivos nessa história, né? Então também cabe um agradecimento às famílias, porque cederam um tempo de vida também, de se privar da convivência familiar, né? No período de janeiro e fevereiro, tá? Então foram 2 meses de muita restrição, em que todo mundo podia estar fazendo qualquer coisa, inclusive aproveitando férias, né? E a gente teve um tempo de dedicação, teve um tempo de não estar convivendo com família, com férias, para lazer, para a gente se dedicar a uma empreitada. Então, eu acho que esse foi o precioso ao ganhar, foi conseguir rememorar essa trajetória. Muito bonita. Essa vivência que vocês tiveram foi muito bonita, muito enriquecedora, né? Eu acho que valeu a pena. Bem, como eu lhe conheço muito bem, eu sei que você já está bolando alguns outros projetos, né, professora? Ai, sempre! Bom, sempre! Então, não sei se há interesse de você já falar alguma coisa. Sempre! Olha, desde que a gente adotou essa metodologia diferente, a gente vive procurando edital. Então, a busca por editais e participações passou a ser uma constante.
Então a gente está agora nesse momento com algumas coisas acontecendo, né? A gente já participou. Em breve a gente vai saber, vai Não, a gente já é inscrito em algumas coisas aí, tá? Agora hoje está escrevendo a escola, mas tem pelo menos aí já de cara uns 3 ou 4 editais aí no nosso horizonte. A gente espera que o desafio Liga Jovem se repita. Foi a primeira edição, a gente não sabe se guardar o mesmo formato ou não, mas a gente percebeu claramente que o Sebrae está bem envolvido aí e acho que provavelmente vai se repetir, não sei se igual, mas acredito que esse tipo de empreitada vai se repetir. E tem aí uns outros aí que a gente está aí na busca e já participando de alguns também. E esperando convites de outros, né? Porque aí a gente também tem as parcerias em que a gente espera convites aí ao longo do ano. Isso é muito bom, porque a escola pública e uma escola pública de qualidade tem que desenvolver práticas como essa para mostrar que o aluno da escola pública é tão capaz quanto qualquer outro aluno de instituição privada. Sim, e na verdade lá isso ficou muito claro, porque assim, mais de 70% das escolas eram públicas. Então o percentual de escola pública era bem menor. E eu acho que das 6, salvo engano, são 2 particulares e 4 públicas que foram selecionadas no fim. Então, assim, isso é uma prova viva que não é a origem, não é a condição financeira da escola que influencia diretamente na formação. Faz uma diferença, claro, não é uma determinante. Mas não é uma determinante. Nós tínhamos várias escolas com som, que tinham equipamento de som, que tinham cabine para gravar o vídeo e não foram selecionados. Então, para a gente se ficou muito claro. Eu tenho um projeto que, enfim, ele não foi um dos vencedores, mas que para mim moveu muito meu coração. Porque no relato deles, um primeiro dado que surgia era que 73% da escola não tinha condições alimentares. O projeto deles foi voltado para isso. Então, envolvia em pobreza alimentar. 73% da escola é um número muito significativo para a gente calar essa realidade. Mas que talvez muita gente nem saiba isso, que em lugares do Brasil 73% de alunos de uma escola pode não ter condições de comer as 3 refeições por dia. Isso é muito forte. Então, eu acho que estar naquele ambiente ali dá uma noção real de que a vida também é feita pela diversidade e que não necessariamente você ter uma super condição econômico-financeira é o que vai te necessariamente levar para uma vitória. A sua construção individual, o seu esforço, isso pode ter um resultado muito além de onde você partiu, sabe? Isso para mim ficou muito claro, até pelas equipes que venceram. O fato de ser 2 particulares e 4 públicas e a diversidade dos projetos e o assunto que cada um trouxe, isso traz fortemente para a gente a certeza de que é possível. Sim, para nós sempre será possível. Sempre será possível. Porque a gente vai estar sempre na luta. Sempre na luta, sempre com esperança. E se não disser sim e não participar, nunca vai saber. Nunca vai saber, exatamente. Bem, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, já falei muito. Já falou? Eu já falo para os supervillanos, então, meu Deus, só vergonha. Professora Ana Letícia, mais uma vez, já fiz isso outras vezes, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho lindo que você desenvolveu com seus alunos. Não é o primeiro assim, você já vinha desenvolvendo outros, esse foi o que foi o que mais se destacou. Teve um destaque, estão de parabéns, nós já entrevistamos os meninos, né? E depois a gente vai editar para colocar vocês juntinhos. Parabenizei os meninos também, né? E a menina, porque são 2 meninos e uma menina. Não, aliás, são 2 meninos. 2 meninos, porque a Maris também não esteve, ela também tinha problema de médico e não pôde vir também na época. Então, que você tenha muito sucesso nos seus próximos projetos,
que você possa levar o nome da Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek para ser divulgado, que é uma escola da rede FATEC. Isso é importante, né, como uma forma de mostrar a excelência de uma rede de educacional. Espero que você consiga mais sucesso ainda e pode contar que a gente vai estar sempre ajudando no que for possível, estaremos na torcida. Eu encerro agradecendo muitíssimo a você, professora Ana Letícia, e esperando que em breve a gente tenha mais boas notícias para dar aqui. Tomara. Eu não tenho dúvida disso. E assim eu encerro mais uma vez uma entrevista ligada ao projeto do Centro de Memória da Escola Juscelino Kubitschek, que é o JK Presente. Ok? Então, até a próxima e em breve eu espero trazer a professora de novo para contar mais novidades. Gente, tchau, obrigada. Tchau. Agradeço a todo mundo que o sucesso é nosso. O sucesso é sempre nosso, que a gente vai estar sempre na luta, né? Exatamente. Agora.